Eu amo o Sermão do Monte. Mateus 5 até Mateus 7, Jesus está não atualizando a lei, mas aplicando ela para nós, para a gente entender. Mas sabe, Juscelia, esse sermão é o sermão da paternidade. Esse sermão da paternidade, Jesus faz 14 referências sobre pai, sobre paternidade. Nesse sermão da paternidade, 17 vezes aparece a palavra pai. O que ele está fazendo nas suas primeiras palavras? Apresentando Deus como pai. Jesus sabia que isso não era um problema apenas de Bela Vista, não era um problema apenas de Cariacica, do Brasil, mas era um problema daquela geração que não conseguia enxergar Deus como pai e que não tinha continuidade geracional. Então, quando Jesus começa a falar, o pai, quando ele começa a falar o seu sermão, ele diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai celestial de vocês. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai celestial. De forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que o vê o que é feito em segredo, te recompensará. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto te recompensará. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não perdoará as ofensas de vocês. Para que não pereça, ou para que não pareça aos outros que está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E ele termina: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tudo isso em 3 capítulos da Bíblia. 17 nomes, 17 vezes aparece a palavra Pai. 14 vezes Jesus faz referência a essa paternidade, para que eu e você possamos saber que é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor que libera a bênção para nós. Como eu falei para vocês, Isaac se antecipou, e talvez nessa antecipação dele gerou tudo isso. Porque quando ele foi se despedir do seu pai, quando ele foi sepultar o seu pai, ele não ouviu as últimas palavras de Abraão. Ele viveu uma vida inteira, ele recebeu herança, ele recebeu o legado do pai, mas não recebeu a bênção. Mas lendo a Bíblia, irmãos, eu tive ainda mais segurança para poder liberar essa palavra para você. Porque Gênesis 25:11, a Bíblia diz assim: após a morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, o seu filho. Isaac morava próximo a Belarrói. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me fez entender? Que o pai, a mãe, pode passar a bênção de geração em geração, mas quem realmente libera a bênção é o nosso Pai Celestial.
Então, ainda que você não tenha recebido, essa noite você pode receber. Você tem um pai de braços abertos essa noite, para poder te receber como filho, para poder te abençoar como filho, como Deus fez com Isaac. Falou: ei, seu pai agora está comigo, mas daqui por diante eu estarei com você. Eu libero uma bênção sobre você. Você vai prosperar, você vai frutificar, você vai vencer na sua vida. Onde você estiver, eu vou estar com você, porque eu sou o seu pai. Quando alguém chega dessa forma, você está carregado de bênçãos de Deus. Os seus depósitos estão cheios. Você não anda na reserva, você está cheio de Deus, você tem segurança em Deus. Aí vem um salmista no Salmo 27:10 e fala: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Deus está o tempo todo na sua palavra, irmãos, garantindo para nós que Ele está conosco, que Ele tem projeto para nós, e que o projeto dele é um projeto que é geracional, que é passar de pai para filho. Ele não te chama de filho em vão. Ele quer que você siga tocando o projeto que Ele tem, que é salvar vidas, que é curar vidas, que é abençoar pessoas, que é ser diferença e fazer a diferença onde nós estivermos. Quando nós olhamos para isso, nós vamos percebendo que a palavra traz para nós. Nós podemos encontrar em Jesus alguém que, em muitas vezes, ele se assemelha ao irmão mais velho que prepara o caminho para a gente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas a presença de Jesus era tão intensa com os discípulos que ele tinha, que eram ali muitos deles acabaram de sair da adolescência e começando a ingressar agora nessa fase adulta como jovens. Que quando ele está para ir aos céus, ele fala bem assim: eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. O irmão mais velho pode ser o melhor do mundo, mas se ele morrer, ele não está deixando ninguém órfão. Só quem deixa órfão é pai e mãe. A proposta dele é: eu sou um com o pai, e da mesma forma que eu sou um com o pai, eu serei um com vocês. E então, quando eu subir para o Pai, fica tranquilo, tem mais um conosco. É o Espírito do meu Pai, o Espírito Santo, o Consolador. Ele estará convosco todos os dias da sua vida. Então, sabe, irmão, hoje Ele está com a gente, o fogo arde aqui no altar, mas amanhã Ele está com você na tua casa, Ele está com você na sua escola, está com você na faculdade, está com você na empresa, está com você quando a notícia mal chegar, está com você quando a notícia boa chegar. Ele está conosco, Ele não nos deixa órfãos. Malaquias 4:6, ele fala que o coração dos pais vai se voltar ao coração dos filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Sabe? Muita coisa que a gente vê é justamente porque os corações não estão convertidos, estão longe. Mas quando Deus converte o nosso coração a Ele, quando Deus começa a nos unir nesse propósito, o que era maldição começa a se tornar bênção. E essa noite Deus não veio falar sobre a maldição. Quem sabe você pode estar passando em alguma área. Deus vai falar sobre a bênção que Ele tem para impetrar sobre você, derramar sobre você, liberar sobre você, como a chuva cai do céu, que te molha. Assim também Deus faz sobre a sua vida. Creia, você sai daqui essa noite carregando uma bênção. Sai daqui à noite, você vai ser completo, completa no Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu tive a experiência de fazer alguns casamentos, ainda são alguns casamentos. Tem mais alguns pela frente aí, que os noivos estão que estão. E a parte que mais me toca no casamento é quando eles estão saindo e nós liberamos uma palavra daqui do altar. Essa palavra que nós liberamos no altar, irmãos, é uma palavra bíblica. É uma palavra que Deus confiou aos seus sacerdotes para fazer isso, já sabendo que as gerações poderiam não ser abençoadas de pai para filho. Mas então o Pai Celestial tinha um caminho para abençoar as gerações. O sacerdote que respondia diante de Deus, ele liberava a bênção sobre as famílias.
Hoje de manhã na escola bíblica, uma fala do Adilson me fez lembrar disso quando estava preparando a mensagem, e Deus deu esse versículo. Sobre as unções, a gente recebeu unção de rei e sacerdote. Muitos buscam unção de rei, mas falta para nós sacerdotes. Sacerdotes no lar, como nós gostaríamos que os homens fossem, e muitos dos homens que não estão dentro de casa, as mulheres têm que assumir esse papel de poder governar o seu lar. E os filhos padecem também por não ter essa referência, por muitos serem órfãos de pais vivos, que às vezes por conta das falhas, porque todos nós somos imperfeitos, todos nós somos humanos, cheios de falhas. Quando a gente se depara com algo que a gente não venceu, a gente acha que a gente não pode ajudar nossos filhos nisso. Aí é que a gente se engana, irmãos. Esse testemunho ajudaria muito os seus filhos a não cometerem os mesmos erros. Quando nós olhamos para isso, vamos perceber na Bíblia que quando João Batista é predito que vai nascer, o primeiro que fica sabendo, David, é o pai dele, Zacarias. Só que o Zacarias duvida. E o anjo falou bem assim: porque você duvidou, você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer. E João Batista duvidou, sabe onde, irmãos? Dentro do serviço de adoração ao Senhor, no Santo dos Santos. Deus liberou uma palavra para ele. Quando liberou a palavra para ele, ele falou: será? Ele olhou para as suas condições, ele lembrou das condições da esposa, falou: não dá não. E às vezes Deus está querendo liberar essa bênção para nós, a gente está aqui: será? O João Batista, ele passou toda a gestação no ventre da mãe. A mãe dizendo para o Zacarias: ó, está chutando. E o Zacarias: ó, estou sentindo as contrações. Zacarias: fala alguma coisa, homem. Como é que vai ser o nome dele? E ele vai vivendo dessa forma, e ele não dá essa bagagem inicial para o filho, até o dia que o menino nasceu. E quando o menino nasceu, a língua dele desatou. E sabe qual foram as primeiras palavras que ele falou? Ele começou a liberar bênção sobre o filho. Começou a declarar a bênção do nascimento até o final da vida. Ele começou a rechear os caminhos, começou a dizer o que iria acontecer. E sabe, irmãos, tudo que Zacarias falou para João Batista aconteceu. Sabe por quê? Porque quando o pai, ainda que ele tenha duvidado no tempo, ainda que ele se omitiu, silenciou por um tempo, quando ele recebe uma palavra de Deus, ele libera sobre a sua casa, ele libera sobre a sua família, ele libera para os seus filhos, e os filhos recebem isso. Então vão com o coração cheio para fazer algo que Deus está liberando para eles. É o norte, é uma direção, é o que fazer, é como fazer. Quantos de nós padecem por não ter isso? Quantas casas estão padecendo? Quantos casamentos? Não é porque não se amam demais, mas não tem um recheio dentro. Por isso que eu estou falando de recheio, não tem um conteúdo dentro, está faltando algo. Não importa o tempo que você omitiu, Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida essa noite. Propaga essa palavra, divulga essa palavra, abençoe seus filhos, libera a bênção sobre os teus filhos, libera a bênção sobre a sua casa. Não importa se você não esteja vendo, você só precisa crer. E quando você começar a crer, começa a liberar, que Deus vai liberar essa graça sobre você e sua casa, irmãos. É assim que a maldição é quebrada.